Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre nossas escolhas, tá? E para poder aprofundar mais sobre esse assunto, eu quero que você leia comigo, se você tiver Bíblia, senão você escuta aí, tá? O capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 5, que diz assim: E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações, como o tem todas as nações. É, deixa eu situar vocês, tá? Aqui o povo, os anciões de Israel, pediu a Samuel que lhes dê um rei, já que os filhos de Samuel não seguiram o caminho de Samuel. Eles se tornaram pessoas avarentas, pessoas que não seguem os caminhos corretos de Deus. Quando Samuel ouviu isso, ele se entristeceu, tá? Ele achou que ele estava sendo rejeitado pelo povo. Só que no versículo 6 diz assim, ó: Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Samuel fez o mais certo. Desde criança, não, desde o ventre da sua mãe, Samuel já foi diferente. Ele ouviu, entristeceu, mas ele não respondeu, não falou nada. Ele disse, né? Ele resolveu: Vou orar ao Senhor. E no versículo 7 diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Deus falou a Samuel que o povo não estava rejeitando Samuel, o povo estava rejeitando Deus, porque Deus era para ser. O plano era que Deus fosse o rei supremo da nação de Israel. Deus falaria através de seus profetas, mas ele seria o rei. Mas o povo pediu um rei. Aí eu vou chegar no ponto principal que eu quero falar com vocês, sobre nossas escolhas. O povo de Israel passou por maravilhas, viu milagres, viu coisas extraordinárias. E o que eles tinham que fazer era adorar apenas a Deus. Em vários momentos eles adoraram outros deuses, em vários momentos eles fizeram escolhas que não deviam, e nesse momento, mais uma vez, eles se precipitaram, pediram simplesmente um novo rei, onde o único rei deveria ser o nosso Deus. Cuidado, gente, com suas escolhas. Em muitos momentos da minha vida eu quebrei minha cara por causa das minhas escolhas, escolhas que no momento parecem ser escolhas certas, mas que depois a gente vê que não é. Mas que se eu tivesse consultado a Deus, se eu tivesse pedido uma palavra, eu não teria quebrado a minha cara. Talvez você esteja vivendo ou passando por alguma situação que deixa você desconfortável, ó, e que você não se sente bem porque você não pediu a confirmação de Deus, tá? Nessa história, os principais são Deus, Samuel e os anciões, né? Mas na nossa vida, a gente tem que pedir sinais a Deus. Uma prova de que a gente deve pedir sinais a Deus. Você conhece ou já ouviu falar na história de Gideão? Gideão parecia ser o menor da sua casa. Ele era o menor da sua casa. Mas quando Deus aparece a Gideão, ele pede provas. Várias vezes ele pede prova. E ele não faz nada até ter a certeza do que Deus quer, de que é Deus na vida dele. A gente tem que pegar esses exemplos. A Bíblia está aqui, eu já falei várias vezes, para ser o nosso manual de vida. A gente vê em vários momentos homens que pediram provas de Deus, que Deus deu prova, que Deus deu confirmação e que foi tudo bem. Mas a gente também vê a história, os relatos de várias pessoas que não pediram a confirmação de Deus, que não pediram a ajuda de Deus e que quebraram a cara. Que a gente possa usar essas histórias para nos incentivar. Que a gente possa aprender com essas histórias, tá? Gideão pediu confirmação, Deus deu confirmação e ele foi vitorioso com apenas 300 homens. Se você não conhece a história, depois você vai dar uma olhada. Que ele foi vitorioso, mas não foi porque ele tinha capacidade, mas foi porque ele simplesmente seguiu o que Deus mandou. Pediu a confirmação e foi seguindo justamente o que Deus foi mandando. Esse povo pediu um rei sem que Deus se precipitaram, sem que Deus mandasse. Eles já queriam Deus, eles colocaram um rei na frente do rei dos reis. Que a gente possa colocar Deus nas nossas escolhas, mas não simplesmente, gente, quando a gente tá para tomar uma decisão e simplesmente diz: oh meu Deus, que dê tudo certo, ou então, meu Deus, abençoe essa minha decisão. Isso não é colocar Deus na frente. Colocar Deus na frente é pedir a confirmação. Gente, e se Deus tiver que confirmar 1000 vezes, que a gente espere essas 1000 vezes, sabe?
que a gente possa pedir a Deus clareza espiritual. Eu desejo para a sua vida hoje, como eu desejo para mim, clareza espiritual, que a gente possa ter os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, que a gente possa estar sensível a ouvir o Espírito Santo, para que a gente possa quebrar menos a cara. Porque a verdade é essa, quando a gente não ouve a voz do Espírito Santo, quando a gente não segue o que Deus quer, a gente acaba quebrando a cara. Muitas vezes porque a gente não ora pedindo confirmação, porque a gente não, ou simplesmente porque a gente não achou que seria necessário, né? Que a gente possa aprender a ser mais dependente de Deus. Fique em paz, que a sua família fique em paz, que a sua semana seja abençoada e até o próximo vídeo.